Olá, meus amigos, bom dia. Bom dia, Rayane, tudo bem? Vou esperar o pessoal ir chegando aí. Bom dia, Raíssa. Olá, tudo bem? Bom dia, bom dia. Só esperar aí o pessoal ir chegando e a gente vai começar o nosso papo matinal hoje. Tudo na Santa Paz? Que bom, que bom. Hoje o dia tá meio xoxo aqui. Desde ontem à noite, na verdade, aqui em Salvador, chovendo um pouquinho. Aquela chuvinha de leve. Vamos ver aqui. Cadê o povo, gente? Hoje todo mundo com um pouco mais de preguiça aí. Bom dia, Patrícia. Tudo na Santa Paz. Tudo tranquilo. Bom dia, bom dia. Nanda, é você, Fernanda? Bom dia, Nanda. Tudo bem? Quanto tempo? Tô em Salvador de novo, Fernanda. Lembra que tu veio me visitar aqui na primeira vez? Na verdade, tu veio passear e a gente se encontrou, né? Agora eu tô aqui de novo. Tudo bem? Saudade de você. Oi, Tcheliane, tudo bem? Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda, Bruna. Gente, essa tia Eliane que tá aí, que eu chamei aí, ó, Eliane, que tá com H. Cara, é uma das memórias mais legais da minha infância, cara. Quando a gente ia pra Campos, eu e meu primo Renan, a gente ficava lá na venda dela comendo bala e jogando flipper. Que lembrança doce. Que bom, Nanda, que bom, que bom. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar o nosso papo matinal aí pra gente para não atrasar a vida de ninguém também, né? Bem, na semana passada nós começamos uma série sobre o plano de vida, né? Eu gosto sempre de recordar, né? Começar no início aqui até para o pessoal que está chegando mais agora entender um pouco, né? O nosso papo matinal o objetivo do nosso papo matinal é a gente começar o nosso dia com alguma meditação que eleve o nosso espírito, eleve nossa alma e possa dar ao nosso dia um propósito digno da vida humana, né? Um propósito que seja capaz... Eita, travou? Confirma aí pra mim aí, pessoal, se travou aí também. Qualquer coisa aí é só sair e voltar pra live. Alguém pode me confirmar aí se travou? Não travou não? Ótimo. Beleza então. Bom dia, comandante. Tudo bem com o senhor? Então vamos lá. Eu gosto sempre de começar recordando, né?
propósito do nosso papo matinal é começar o nosso dia com alguma meditação, com algum propósito, para que a gente possa chegar ao final do dia no nosso exame de consciência e de fato a gente poder chegar no final desse dia tendo dimensão de se nós cumprimos aquilo que o nosso roteiro, aquilo que nós tínhamos para o roteiro da nossa vida, né, naquele momento. A nossa vida, sem dúvida, precisa de medidas, né? A gente precisa estar nesse mundo para a gente melhorar. Então é sempre bom a gente começar o nosso dia com algum propósito mais elevado, né? Na semana passada nós começamos uma série sobre o plano de vida. Ora, o que é o plano de vida, Maurício? Eu comecei explicando para todo mundo, né, para vocês, que existe uma característica muito própria do ser humano, que os árabes captaram bem quando chamaram o homem de insan, ou seja, aquele que esquece. Esse é o significado de insan em árabe. E essa é uma característica muito própria do homem, né, de ser um ser esquecente. Mas esquecer de quê? De qualquer coisa? Esquecer a chave de casa? Também, a gente esquece essas coisas também, né? Esquece uma coisa ou outra, esquece a comida no fogo, não é verdade? Mas, sobretudo, nós esquecemos as coisas fundamentais da vida. Esquecemos principalmente aquilo que são as perguntas fundamentais. Ou seja, para onde estamos indo, de onde nós viemos. Então, facilmente, a nossa vida diverte para algum outro lugar e a gente vai perdendo o propósito. Então, por isso, um plano de vida que nos lembre constantemente de onde saímos e para onde estamos indo é fundamental. Então, no último papo matinal, nós falamos um pouco sobre começar e terminar bem um dia, né? Que o nosso dia precisa ter um certo tamanho. Até utilizei o exemplo, por exemplo, desses propósitos de fim de ano que a gente costuma fazer, né? A gente chega lá no propósito de fim de ano e se parece com um planejamento estratégico, né? Com aquela coisa que a gente faz a longo prazo, de alguma forma, né? Um planejamento que a gente faz a longo prazo de uma empresa e tudo mais, e a gente tenta aplicar isso na nossa vida. Mas o que começa a acontecer realmente conosco? A gente se esquece, né? Pessoal, desculpa o barulho, mas caiu o mundo aqui em Salvador, tá chovendo pra caramba. Então vamos lá. A gente se esquece das coisas fundamentais, a gente se esquece dos nossos planos, da nossa vida. E no decorrer do ano, no decorrer dos acontecimentos, dos problemas, daqui a pouco, quando a gente para ver, a gente já não sabe mais para onde a gente estava indo, o que a gente objetivava, aonde a gente queria chegar. E isso acontece por quê? Porque a gente não escolheu um espaço amostral adequado, né? Um período adequado. A nossa vida ela é feita de muitos símbolos. O homem aprende com o símbolo e o homem se orienta através de uma realidade simbólica. O princípio de toda a sociedade, por exemplo, é uma realidade mítica, é um mito. Por quê? Porque o mito nos orienta de alguma forma. E a gente pode olhar o simbolismo um pouco da nossa vida encerrada em um dia. Um dia tem um nascimento, né, que é o que a gente se propõe aqui a fazer o nosso papo matinal, assim que a gente acorda, começar o nosso dia, e o dia se encerra, né? Um dia morre de alguma forma. Ou seja, o dia na sociedade, né, na vida do ser humano, ele se assemelha um pouco com a vida humana como um todo, né? Como é a vida humana? A vida nasce e a vida morre. E assim acontece também com um dia. Um dia ele começa e morre. E para isso, né? O que a gente insere normalmente no nosso plano de vida? Vale a pena a gente iniciar o nosso dia ordenando os nossos amores, as nossas realidades, né? Como a família, o trabalho e tudo mais, a partir de um princípio maior, a partir de um princípio que saiba transcender essa vida. Somente uma coisa fora do nosso tempo pode dar sentido para o tempo, entende? De uma forma completa. Somente uma coisa de fora do tempo consegue dar sentido para o tempo sem esquecer nenhuma parte do nosso dia. Então a gente pode viver a nossa vida, por exemplo, com um grande objetivo de emagrecer? Podemos. Um grande objetivo de nos divertir? Podemos. Com um grande objetivo de ter um sucesso profissional? Podemos. Mas com certeza vai haver um momento da tua vida, uma parte da tua vida, que vai perder o sentido, porque não dá para você englobar isso, né? Por exemplo,
Como é que você brinca com o seu filho de um jogo de tabuleiro ao modo fit? Você percebe que existe você consegue englobar grande parte da tua vida com um estilo de vida fit, né? Por exemplo, eu vou dormir no horário, vou dormir 8 horas, eu vou me alimentar direitinho ali, eu vou para academia, mas existem algumas realidades da vida que você não consegue englobar dentro dessa filosofia de vida. Então, uma melhor forma da gente poder orientar o nosso dia é olhar esse nosso dia a partir daquilo que está fora do tempo, Deus, né? Então, por isso é excelente que no início do nosso dia nós comecemos, por exemplo, oferecendo esse dia a Deus. Então nós marcamos um primeiro ponto do nosso plano de vida, né? Um oferecimento do nosso dia a Deus, para que todas as coisas sejam feitas com Ele e para Ele, né? Eu até postei outro dia no Story uma oração que eu costumo fazer, né? É uma oração mais curtinha, mas que eu começo quase sempre o meu dia de trabalho com ela, né? É uma oração que o próprio Padre Paulo Ricardo utiliza e faz, né? Que é assim: inspirai no Senhor e ajudai-nos a realizar, para que por vós comece e por vós termine tudo aquilo que fizermos. Então a importância que a gente tem da gente começar o nosso dia oferecendo a Deus, né? Para que nada que seja feito nessa vida seja feito fora da vontade dele. E um ponto importante do nosso dia é a gente finalizar o nosso dia. O nosso dia precisa ter um fim, meus amigos. Grande parte dos sofrimentos que eu vejo aí, que às vezes eu recebo dentro do consultório, eles acontecem porque as pessoas não terminam seus dias. Ou seja, elas levam para o sono toda a demanda de preocupação do seu dia, todos os aborrecimentos que tiveram em família, todos os problemas do dia de amanhã, todas as previsões. Então o dia não tem um ritual de encerramento. Hoje se fala muito sobre ritual de sono, né? Ter um ritual para o sono, né? Mas, cara, como que a gente ia crescer se ao invés desse ritual do sono, nós colocássemos no nosso dia um exame de consciência? O que é um exame de consciência? É eu olhar para o meu dia, né, e tentar, como quem está olhando um teatro de cima. Então eu percebo quais foram os planos que eu fiz hoje, né? Como que o meu roteirista atuou? O que eu planejei para o meu dia hoje? O que o meu personagem subiu no palco e realmente viveu? O que eu vivi foi bom? Foi mal? O que eu posso melhorar no meu dia? Quando a gente faz esse balanço do nosso dia, né, que não precisa levar mais do que 10 minutos, a gente já tem um material para saber no que no próximo dia nós precisamos concentrar a nossa atenção e tentar melhorar. Entende? Então, essa atividade tão simples, tão boba, ela é capaz de nos dar uma paz muito grande. Mas, pois bem, isso daí foi o assunto da última live que nós falamos. O que eu quero falar com vocês hoje, né? Quero falar com vocês sobre uma prática chamada oração mental, né, que a gente chama. Nós tentamos ter uma vida com Deus, mas tentamos fazer muitas das vezes isso sem ter uma proposta de intimidade. Todo relacionamento, seja um relacionamento de um casal, um relacionamento com os filhos, ele acontece quando a gente começa a criar intimidade. E só existe uma forma da gente criar intimidade: a gente conceder a presença um para o outro e se interessar pela realidade do outro. Se interessar pela realidade do outro. Então, a oração mental nada mais é do que a gente pegar ali mais ou menos 10, 15, 20 minutos. Alguns chegam até 30. Eu não recomendo que comece com 30 minutos, mas faça entre 15 e 20 minutos do teu dia. Pegue um livro espiritual, alguma coisa que fale de Deus, né? Tem vários aí por aí, né? O Caminho, A Forja, que são de São José Maria Escrivá. Tem a Imitação de Cristo, que é um livro clássico, para quem não sabe, foi um livro de cabeceira de Santa Teresinha do Menino Jesus. E não é, o objetivo desse momento não é uma leitura profunda sobre aquele tema, não é você ficar lendo como se estivesse lendo o livro, mas é você pegar um início de uma prosa. Vocês já foram naquelas lojas Imaginarium que vende aqueles presentinhos, né? E vende aquelas caixinhas, que as caixinhas para começar uma prosa, começar uma conversa. As pessoas compram essas coisas para beber, né? Então, por exemplo, vai reunir um grupo de amigos, você pega uma caixinha daquela ali, coloca no meio, cada um abre uma cerveja, você puxa um assunto ali, entendeu? Então ele fala, por exemplo,
futebol, Copa de 70, e aquilo ali serve como um início de uma conversa. Então a oração mental, ela visa ser um pouco dessa oração espontânea, né? A gente pega ali uma parte de um texto, né? Por exemplo, uma que eu gosto muito, assim, né? Que diz assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma passagem bacana. Aquela frase de São José Maria Escrivá que diz o seguinte: faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves e está no que fazes. Então aquilo ali já começa um momento de início de uma conversa com Deus, que eu posso começar, né? Falar o seguinte: Senhor, quais são os meus deveres do dia de hoje? O que o Senhor espera de mim no dia de hoje? Pois, Senhor, eu sei lá que eu preciso estar um pouco mais presente no meu trabalho, eu preciso estar com a minha atenção um pouco mais lá. Quando eu chegar em casa, Senhor, eu preciso esquecer um pouco do meu trabalho, eu preciso estar um pouco mais com a minha família, eu preciso olhar um pouco mais para os meus filhos, eu preciso deixar um pouco mais o meu celular. Né? Eu tenho alguns deveres a cumprir, Senhor, só que eu tenho tido dificuldade de estar naquilo que eu estou fazendo. Por que será que isso está acontecendo, Senhor? Será que eu estou concedendo ao meu dia muitas presenças? Será que eu estou vivendo uma espécie de TDAH no meu dia? O que é o TDAH? Esse excesso de presenças, né? Esse excesso de coisas que eu preciso olhar e eu não consigo hierarquizar essas coisas. Na criança isso tem um peso muito maior, mas no adulto também é possível que nós percamos um pouco desse senso de hierarquia das coisas e diante de uma realidade eu não sei ao que dar atenção. Eu não sei ao que dar atenção, mas é fato que na nossa vida, para cada momento existe uma prioridade, para cada momento existe um lugar onde eu devo estar. Então, por exemplo, se eu estou no meu trabalho, ali não é um lugar de eu estar lendo um outro livro. Ah, eu posso ler um outro livro? Pode ler um outro livro no intervalo do seu trabalho, ou num momento lá, sei lá, você que atende um cliente, está lá, mas eu não posso ter dúvida de que no momento que chega um cliente lá na minha empresa, eu preciso largar o livro. Porque se eu mantenho o livro ali, eu vou dividir minha atenção. Eu não vou estar completamente presente. Eu vou ter um déficit da minha atenção com relação a isso. Então, isso tudo aí é um pouco da minha oração mental que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Ou seja, é esse pensamento que trabalha e dialoga um pouco com Deus. Dialoga, conversa com Deus. Esse é um momento, então, que eu peguei essa frasezinha, né? Faz o que deves, estar no que fazes. Que eu começo, então, a pedir essa ajuda de Deus, né? Eu falo, pô, Senhor, me ajuda hoje a estar mais presente naquilo que importa. Me ajuda, Senhor, a cumprir os meus deveres, a não fugir, a não ter preguiça. E a gente se desenrola numa conversa de 15 a 20 minutos de oração. Isso é a oração mental. Para que serve a oração mental, meus amigos? Porque é o seguinte, olha, uma amizade só cresce quando a gente concede intimidade. Então o momento da oração mental ele é importante ser inserido no nosso plano de vida para que a gente aprenda a ter intimidade com Deus, para que a gente aprenda durante o dia a não se esquecer dele, mas a falar com ele como quem fala com um amigo, né? Como fosse uma conversa a dois com um amigo. Ah, Maurício, é o único tipo de oração que tem? É óbvio que não. A gente vai começar nessa série aqui do plano de vida falando sobre os diversos tipos de oração e as formas como que a gente pode preencher o nosso plano de vida para que ele possa contemplar tudo aquilo que nós, como seres humanos, precisamos no nosso dia, né? Precisamos do nosso dia. Mas uma das coisas, sem dúvida, começa pela intimidade. Não há dúvida que a oração é, sobretudo, um momento de conversa com um amigo, com alguém que se importa conosco, com alguém que morreu por nós, com alguém que está lá de cima olhando por nós em cada passo, e cada passo importa. Às vezes as pessoas chegam para mim e me falam assim, Maurício, eu não gosto de ficar importunando Deus. Eu digo o seguinte, meu amigo, isso é vaidade, cara. Isso é orgulho da tua parte. Porque Deus quer que você faça isso. Pedi e recebereis, batei e vos será aberto. De alguma forma, Deus espera que você conceda a Ele essa intimidade. Você que é pai, você que é mãe e está aqui hoje me ouvindo, olha para você mesmo e diz se você não gosta ou se você não sente falta já daquele teu filho adolescente ou daquele teu filho adulto chegar e te pedir alguma coisa. Na verdade, a gente gosta de ser útil para as pessoas que a gente ama. Então, de forma alguma, essa ocasião ela é uma ocasião incômoda para Deus, né? Deus tem um prazer
de ouvir a nossa oração e de vir em nosso socorro, de nos ajudar. Então a oração mental é para isso. Mas é claro que a oração mental ela não precisa ser somente uma oração de petição. Ela pode ser também uma oração de agradecimento, uma oração de louvor. E cada uma dessas situações, ela tem um objetivo. Por exemplo, numa oração de petição, eu estou pedindo que Deus me dê alguma coisa. Numa oração de agradecimento, eu estou demonstrando um pouco de gratidão. Eu estou conformando o meu coração à realidade. E de alguma forma eu vou aumentando um pouco a unidade de vida. Quando eu faço uma oração de louvor, por exemplo, eu estou colocando as coisas no seu devido lugar. Eu estou colocando Deus no lugar de Deus e o homem no lugar do homem. Ou seja, Deus é melhor do que eu, é maior do que eu. E por isso eu o louvo, eu o engrandeço, eu o glorifico. Então todos esses tipos de formas da gente rezar, eles têm objetivos diferentes. Mas a oração mental é, sobretudo, a porta para que nós cresçamos em intimidade. Intimidade. Para que a gente saia daquele relacionamento frio e distante e esse relacionamento comece a ser próximo. Nós, brasileiros, nós temos uma confusão que nós fazemos, porque nós confundimos a intimidade um pouco com a emoção. Nem sempre. A emoção é movimento, tá? Moção é movimento. Então, emoção é um movimento. É claro que durante a oração mental, nós às vezes choramos, ou nos emocionamos, ou sentimos uma coisa diferente. Isso acontece porque isso é natural do ser humano. Isso não há nada de sobrenatural nisso. É algo natural mesmo. A gente quer criar um pouco esses afetos, mas de forma alguma a intimidade é isso. A intimidade é o poder olhar para Deus e conhecer a Deus, e ser conhecido por Ele. Talvez a oração mental ela seja o remédio para tanto exibicionismo e carência que a gente vê no mundo de hoje, né? Eu falava com vocês aqui em outro momento, né, que o homem ele tem uma sede muito grande de conhecer e de ser conhecido. E quando ele não conhece, e quando ele não é conhecido, quando a vida dele não importa para ninguém, e quando ele não se importa com a vida de ninguém, isso vai vir, essa natureza do homem vai vir das formas mais absurdas e mais caricatas possíveis, né? Ontem eu estava, como eu disse para vocês, eu estou morando em Salvador agora, então ontem eu tinha ido à missa e a cidade toda está tomada pelo carnaval, né? E assim, sem efetuar juízos sobre a festa propriamente dito, mas cara, assim, passando na rua é incrível assim, a quantidade de pessoas completamente nuas na rua, assim. É uma necessidade que as pessoas têm de mostrar um corpo, é quase que um grito dizendo o seguinte: ei, quero ser conhecido a qualquer custo, nem que você precise me usar para me conhecer, nem que você precise gastar mais uns 10 ou 15 minutos olhando para o meu corpo e querendo me devorar. Isso acontece com as mulheres, isso acontece com os homens, né? Ou seja, se você não cuida da intimidade do teu coração, se você não cuida de ter uma intimidade com Deus, você que é casado, né, ter intimidade com sua esposa, dialogar, conversar, conhecer e ser conhecido, se preocupar com o outro, fazer crescer o amor, porque é somente assim que o amor é capaz de crescer, né? O amor ele só cresce dentro de um ambiente de intimidade. Se você não se preocupa com isso, você vai buscar essa intimidade, vai buscar conhecer e ser conhecido das formas mais toscas possíveis, das formas mais bizarras e da forma que mais vai levar você a uma infelicidade profunda, né? Errando o alvo nessa história. Então, minha proposta hoje é simples. Comece o teu dia hoje colocando um momento de oração mental. A oração mental, normalmente a gente reza, faz uma oração de 15 a 20 minutos, 30 minutos, alguns mais avançados, na parte da manhã e na parte da tarde. Mas experimenta pelo menos um momento do seu dia hoje. Ah, Maurício, mas eu tenho aqui meu trabalho e tudo mais. Beleza, não tem muita intimidade. Beleza. Aproveita o momento do teu intervalo, vai pro banheiro, faz lá a tua oração lá no banheiro. Senta lá e faz lá a tua oração. Pega um textinho. Hoje todo mundo tem um celular, né? Pega um textinho ou da Sagrada Escritura, da Bíblia, ou um trechinho da Imitação de Cristo, ou um trechinho de um livro como Caminho e tudo mais. Coloque-se na presença de Deus, isso é importante, né? Lembra que eu falei para vocês que a oração mental ela começa a partir de uma presença. É o reconhecimento a princípio de uma presença.
Por isso que São Francisco Sales dizia pra gente, né? Um dos momentos mais importantes da oração mental é o seguinte: coloque-se na presença de Deus. Gaste 1, 2, 3 minutos ali experimentando essa presença. Pode utilizar uma oração, né? Como, por exemplo, meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que Tu estás aqui, que Tu me vês, que Tu me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Essa era uma oração que São José fazia para iniciar uma oração mental. E a partir desse momento em que ele se colocou na presença, abria um livro e começava então a partir dali, como se fosse um daqueles cartãozinhos de prosa que eu falei aqui na live, né? Pegava um cartãozinho de prova. Então, Senhor, sobre o que falaremos hoje? Ah, Senhor, falaremos hoje um pouco sobre a humildade. Falaremos hoje sobre a generosidade. Falaremos hoje sobre trabalhar bem, Senhor. Falaremos hoje sobre minha vida familiar. Falaremos hoje, Senhor, sobre aquele problema que eu estou tendo no meu trabalho. E isso, você começa a ir crescendo em intimidade e se acostumando a conversar com Deus. Somente assim que o amor pode ir crescendo. Tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Um excelente dia para vocês. Espero que durante o dia vocês consigam inserir esse momento da oração mental. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã, nesse mesmo horário, 7h15, tá? O nosso próximo papo matinal. Vamos falar com outro termo do plano de vida. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.